Continuando os assuntos aqui do canal, nesse vídeo eu vou falar algo que está relacionado a coisas que eu já venho falando aqui nos meus vídeos, né? Por exemplo, quando alguém acusa outra pessoa de ter feito algo, estando essa pessoa que acusa certa ou não, estando, né, a pessoa que está sendo acusada também certa ou não, né? Porque a gente sabe que ambas as coisas podem acontecer. E também o que eu vou dizer está, né, relacionado a pessoas que estão preocupadas realmente em fazer as coisas de acordo com Deus. Se a pessoa, né, estiver com essa preocupação, então a pessoa vai se encaixar no que eu falo aqui, né? Porque tem pessoas que levam as coisas de Deus mais ou menos, daí não funciona, né? Porque Deus sabe de tudo. Então, né, quando as pessoas acusam outras, né, de terem feito algo, é porque elas estão querendo manipular. E quando uma pessoa quer manipular, a pessoa é maldosa, né? Ela quer estar tendo alguma vantagem em relação à outra, né? Que é alvo da manipulação. Então, né? Só que a pessoa, quando ela se importa realmente com as coisas de Deus, ela vai, né, estar segura que Deus está observando e sabendo qual é a real realidade. Então, pessoas que manipulam, né? Quando alguém fala algo, alguém vai justificar, por exemplo, alguma coisa, a pessoa que manipula, ela diz que tudo é justificativa, né? E às vezes essas justificativas são verdadeiras, às vezes podem ser mentiras, mas a pessoa que está manipulando, ela quer que tudo seja justificativa, ou seja, que a pessoa que está falando, né, alguma coisa que ela fez ou deixou de fazer, e a pessoa está dizendo o motivo, a outra está dizendo que é justificativo, quer dizer que a pessoa está querendo justificar algo que não tem justificação e que a pessoa, na verdade, está errada. Mas se Deus, ele sabe de tudo, né? Ele sabe que a pessoa que está falando ali, que está preocupada realmente em fazer a vontade de Deus, ela está, né, falando e sendo sincera e falando a verdade ali. E a pessoa, então, que se preocupa com o que Deus fala, ela deve se preocupar apenas com o que Deus sabe, né? Mesmo que outras pessoas estejam dizendo o contrário. Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que alguém, né, vá fazer alguma prova de faculdade, né, daquelas que tem que chegar no horário lá, que eles fecham o portão. E aí a pessoa chegou lá, só que ela não chegou a tempo, né, de entrar, né, no horário e o portão foi fechado. Aí, né, outras pessoas, porque a gente sabe que tem, né, um grupo de pessoas com falta de que fazer, elas ficam lá só para rir de quem, né, chegou no quase ali, que a pessoa não conseguiu. Então, às vezes a pessoa, né, que tentou chegar ali no horário, ela realmente aconteceu algo com ela e na maioria das vezes né, porque ninguém vai chegar, né, para fazer alguma prova de vestibular ali, né, depois do horário ou que vá, né, prejudicar ela mesma. Então, a pessoa realmente deve ter feito de tudo para chegar no horário. Mas outras pessoas ali vão acusar, né, vão dizer, né, vão rir, vão dizer que não chegou no horário. Só que a pessoa sabe que ela fez de tudo para chegar no horário, né? E mesmo que outras pessoas, né, qualquer uma das outras pessoas estejam dizendo que não, a pessoa sabe e, por exemplo, se a pessoa se importa com Deus, ela sabe que Deus viu, né, que ela fez de tudo, porque existem ocasiões, né, que às vezes, se a pessoa, por exemplo, está trabalhando num emprego há um bom tempo ali ou em alguma outra situação, né, quando alguém dá uma justificativa, a outra vai dizer assim, isso aí não é verdade, está justificando, está querendo justificar. Mas, né, muitas vezes também é realidade, também a pessoa teve ali, né, um prejuízo, uma dificuldade para chegar no horário, né, e outras pessoas ali, que às vezes querem derrubar a pessoa, estão, né, falando que isso ali é justificativa, está justificando. Mas muitas vezes são pessoas manipuladoras, querem mal das outras, têm inveja, né? Tem gente que quer só receber elogio, só ela que receba elogio no trabalho. Tem de tudo, né? Às vezes a pessoa quer o lugar da outra, e aí que é um motivo para dizer o porquê que a pessoa, né, chegou atrasada. Mas se a pessoa está realmente preocupada e se importando com o que Deus diz, né, com o que Deus pensa, a pessoa fica tranquila porque Deus sabe, ele vê, né, que realmente a pessoa fez de tudo
né? Então, a pessoa que tem tranquilidade com Deus, né, que ela faça as coisas de acordo com Deus e ela vai falar tendo a razão realmente, né, verdadeira, ela não tem ali preocupação com opinião alheia em relação a coisas que ela possa estar fazendo e a pessoa diz que não é, porque se Deus sabe, ele vai beneficiar a pessoa de qualquer forma. Então, se uma pessoa, por exemplo, chegou atrasada, né, para fazer alguma prova, né, de faculdade, alguma coisa assim, a pessoa fica tranquila porque talvez não fosse da vontade de Deus, porque Deus às vezes faz isso. Às vezes a pessoa não consegue enxergar porque, né, no lugar, no horário, porque Deus, né, dá livramentos. Eu mesma já fui, né, em trabalhos que eu não consegui chegar no horário, por exemplo, na seleção, e não era para ter ido porque depois teve um outro trabalho melhor, né? Então tem coisas que Deus faz assim para impedir, para dar outra coisa melhor para gente, né? Outra oportunidade. E também, né? Deus sabe quando a pessoa está falando a verdade, ele vai beneficiar a pessoa, mesmo que a pessoa perca, então, alguma oportunidade ou algum trabalho que alguém acreditou, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que, né, tentou chegar em algum lugar e de repente ela, né, por exemplo, participou ali ou foi, né, atingida pela enchente, pelas enchentes que tiveram aqui no Rio Grande do Sul, essa pessoa tem uma boa desculpa, né? Então realmente é verdade. A pessoa não conseguiu porque a casa alagou. Então a pessoa tem aquele argumento que é verdadeiro. Então, certas situações é verdadeira, não são verdadeiras. E então, não adianta ninguém dizer, né, que não é, porque se a pessoa estiver falando a verdade e Deus vê que a pessoa realmente está, né, agindo de maneira correta, não adianta as outras pessoas, né, dizerem que a pessoa está errada, porque Deus está vendo e ele vai beneficiar a pessoa. Então, se tu está em alguma situação aí que pareceu que foi prejudicado, né? Fique tranquilo, porque se Deus ele sabe se tu está preocupada, né? Se é uma pessoa preocupada com o que Deus pensa, fica tranquila, porque Deus, né, vai ver que tu é uma pessoa que está agindo de maneira correta e ele vai acabar te beneficiando, e isso é bom porque isso faz com que a gente seja independente de outras pessoas. Então, não interessa o que a pessoa esteja dizendo ou querendo passar que seja verdade, que não vai adiantar, porque Deus está vendo. E aí, depois, né, no momento seguinte, ele vai abençoar e não vai ter ninguém que consiga impedir. Então, é isso que eu queria falar aqui nesse vídeo, né, para vocês, que não adianta quando a pessoa está com a razão diante de Deus, quando a pessoa está agindo preocupada com o que ele pensa, que a pessoa então vai ter a confiança nele, a pessoa fica tranquila, porque é só uma questão de tempo que Deus vai fazer a diferença, né? E aí as outras pessoas que acusam, elas vão ficar envergonhadas, porque se a pessoa está de acordo com Deus, fazendo certinho, não adianta outras pessoas quererem o contrário. Então, esse é o recadinho que eu queria falar aqui nesse vídeo, né? Hoje tá um frio aqui, mas eu tô conseguindo fazer o vídeo aqui para vocês, né? E aí, talvez nos próximos eu não tenha tanto tempo de fazer os vídeos, mas toda semana vai ter o vídeo aqui para vocês, né? É um vídeo curtinho, mas vai ter, porque aí depois eu vou dando seguimento de acordo com as situações, né? Que Deus está me abençoando, então, né, sigam os conselhos aqui que eu falo para vocês aqui no canal, para vocês também terem, né, os resultados, né, que a pessoa quer e precisa na vida. Então, esse é o recadinho que eu queria falar nesse vídeo. Até o próximo. Tchau.